Olá, boa noite. Estamos aqui com o Dr. Marcos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre cirurgia robótica. Doutor, como funciona a cirurgia robótica? Cirurgia robótica é uma cirurgia que utiliza um robô como uma ferramenta para realizar a cirurgia. Então, é a mesma cirurgia que a cirurgia laparoscópica, minimamente invasiva, o mesmo objetivo. A diferença é que a gente usa uma plataforma robótica para poder realizar o procedimento. O robô realiza essa cirurgia sozinho ou tem que ter um profissional? Não. Hoje, no futuro, pode ser que ele vá realizar sozinho, mas hoje em dia ainda precisa de um profissional treinado que consiga controlar o robô e fazer a cirurgia por meio do robô. Então hoje o robô é uma ferramenta para facilitar a cirurgia, mas ainda precisa de um médico treinado, um médico que saiba fazer a cirurgia e o procedimento de forma correta. Obrigada. Professor, qual a diferença entre a cirurgia robótica e a cirurgia convencional? A cirurgia robótica utiliza o aspecto da cirurgia minimamente invasiva. Então, a cirurgia convencional é a cirurgia aquela que tem grandes incisões, né? A cirurgia robótica ela utiliza o aspecto da cirurgia minimamente invasiva, ou seja, vai fazer a mesma cirurgia que seria feita de forma convencional. A diferença é que vai fazer através de incisões muito pequenas. Isso vai fazer com que o paciente tenha uma recuperação pós-operatória muito mais rápida do que aquela cirurgia que causa um trauma maior, tem mais lesão tecidual, porque tem uma incisão grande, vai causar mais dor. E a cirurgia robótica consegue fazer uma cirurgia tão eficiente quanto a cirurgia convencional, com a vantagem de poder fazer apenas com esses pequenas incisões e que isso vai realmente propiciar menos trauma ao paciente. Há risco de complicações durante uma cirurgia robótica? Sim. Então, qualquer cirurgia tem risco de complicação inerente ao próprio procedimento. Então, quando a gente faz uma cirurgia gastrointestinal, que a gente faz uma anastomose, ou seja, faz uma costura entre uma parte do intestino com outra, você tem um risco relacionado ao próprio procedimento, que é aquela costura tem que cicatrizar, porque se não cicatrizar pode ter um vazamento do conteúdo intestinal para a cavidade abdominal. Então esses são os riscos relacionados ao procedimento em si. Em relação à robótica, nós temos os riscos, além desses, relacionados à própria utilização do robô. É por isso que é fundamental que a equipe que esteja fazendo a cirurgia seja uma equipe treinada, que domine todos os detalhes do robô, para que não haja acidentes relacionados ao mau uso da ferramenta. Doutor, a cirurgia robótica contempla quais especialidades? Todas as especialidades. É possível fazer cirurgia robótica a todas as especialidades. Não há uma especialidade assim que não utilize a cirurgia robótica. Claro, cirurgias mais superficiais, como de pele e tal, acaba que não há muito sentido de usar o robô, mas qualquer especialidade que necessite trabalhar em alguma cavidade, em algum espaço restrito, é possível fazer. Então, cirurgia cardíaca, cirurgia torácica, gastrointestinal, cirurgia da cavidade oral. Então, todas essas são possíveis de fazer com um robô. Doutor, e quando a cirurgia robótica não é indicada? Cirurgia robótica não é indicado em algumas situações pontuais, né? Quando o paciente tem já cirurgias prévias e tem várias aderências, e essas aderências, na verdade, impedem qualquer tipo de cirurgia minimamente invasiva, tanto a robótica quanto a laparoscopia.
Então essa seria uma contraindicação relativa para o uso da robótica. A outra contraindicação é quando o paciente tem tumores volumosos em que é necessário uma grande incisão para poder retirar aquela peça, o tumor. Então acaba que o benefício da robótica não há por conta dessa necessidade de retirar, de fazer uma grande incisão por conta do volume tumoral. E quais são os benefícios para o cirurgião e para o paciente? Então, os benefícios para o paciente são melhor recuperação pós-operatória, menos dor pós-operatória, uma cirurgia mais precisa. Então, do ponto de vista oncológico, a gente consegue retirar o tumor com uma precisão maior do que a cirurgia laparoscópica. Então, isso tem relação com efetividade e prognóstico do paciente. Então, se você faz uma cirurgia do ponto de vista oncológico mais adequada, o prognóstico do paciente melhora, a chance da doença retornar é menor. Então, o robô é mais eficaz em alguns cenários, né, do ponto de vista oncológico, traz uma melhor recuperação pós-operatória, diminui a chance de sequelas relacionadas à cirurgia, como disfunção urinária, disfunção sexual, no caso de cirurgia de próstata e de reto. E para o médico, a vantagem é que a cirurgia, do ponto de vista ergonômico, é muito mais confortável do que a cirurgia laparoscópica. Então, cirurgia laparoscópica é ótima para o paciente, mas é péssima para o médico, porque a ergonomia é muito ruim. E a cirurgia robótica é coberta por plano de saúde? Não, até o momento não. Os planos de saúde não são obrigados a cobrir a utilização da robótica. Então ele ainda não está naquele rol da ANS, que são os procedimentos que o plano de saúde é obrigado ainda a disponibilizar. Então o robô, a utilização da robótica acaba sendo um pouco mais limitada por conta dessa questão do custo. Nem todo mundo tem acesso financeiro para a utilização do robô, porque nesse momento eu acho que isso vai caminhar para mudar. Parece que em cirurgia de próstata já há alguma mudança nesse sentido, de que os planos de saúde vão se tornar obrigados a oferecer a cirurgia para a próstata. E como é feita a cirurgia robótica à distância, teleguiada? Cirurgia robótica à distância, o cirurgião vai fazer a cirurgia a milhares de quilômetros de distância, né? Então o robô vai estar em um local, em um hospital, e através da internet o cirurgião a milhares de quilômetros de distância consegue controlar o robô e fazer a cirurgia que ele faria se ele estivesse ali do lado do paciente. Então isso é possível, hoje já é feita isso, mas acaba sendo feito mais por uma questão de teste e tal, porque hoje em dia, com um número maior de robôs no mundo, os cirurgiões estão mais cirurgiões treinados, então essa necessidade de uma cirurgia à distância acaba ficando menor. Por último, doutor, como que é uma cirurgia, como é a recuperação de uma cirurgia executada por robótica? Então, por ser uma cirurgia que vai realizar pequenas incisões, diferente da cirurgia convencional, que tem uma grande incisão, a recuperação é muito mais rápida. Então, para o mesmo tipo de cirurgia convencional e a cirurgia robótica, o paciente da cirurgia robótica vai conseguir ter alta com poucos dias de pós-operatório. Por quê? Ele vai ter menos dor,
ele vai conseguir se mobilizar, levantar e dessa forma ele consegue ter alta mais precoce e ter uma sensação de que ele fez uma cirurgia que teve menos impacto do ponto de vista de lesão tecidual na parede abdominal do que um paciente que faz uma cirurgia convencional, menos invasiva. Porque a dor relacionada ao pós-operatório está relacionada à dor na cicatriz, na incisão abdominal. A manipulação dentro do abdômen não tem tanto impacto assim nessa sensação de dor, né? Porque, claro, quanto mais lesão tecidual você vai causar, mais nervo você vai seccionar, mais músculo, então isso vai gerar uma reação inflamatória no pós-operatório muito maior, né? Então os pacientes que são submetidos à cirurgia minimamente invasiva, eles vão ter uma resposta inflamatória pós-operatória muito menor, porque o trauma foi muito menor. Então isso tudo facilita na recuperação e no metabolismo também. O organismo entende que sofreu um trauma, mas um trauma pequeno, diferente do trauma de uma incisão grande que acaba fazendo com que o organismo se reorganize ali para reparar aquele trauma todo, né? Então, se você tem um trauma menor, o metabolismo também funciona desse jeito, de entender de que teve um trauma pequeno, então a recuperação vai ser mais rápida. Obrigada, doutora. Obrigada. Quer colocar uma finalização? Pode ser para finalizar. Uhum. Alguém quer falar específico? Calma, deixa eu passar. Gente, olha pra lá, senão não vou conseguir falar. Essa foi a nossa entrevista com o Dr. Marcos, tirando as principais dúvidas sobre a cirurgia robótica.